Acorda, sucupira! Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira e este é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Vou começar o seguinte: você que está aí preocupado porque o dólar está na casa dos R$ 6, né, já pensando se chega a 7, né, para reeditar o 7-1, por enquanto R$ 6 para $1, né, R$ 7 para $1, será? Não, muita calma nessa hora. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vão salvar a economia brasileira. Parece mentira? Talvez até seja mesmo, né? Mas de qualquer maneira, foi isso que eles fizeram na sexta-feira, acalmaram os mercados, dizendo: olha só, nós não vamos votar esse negócio aí de isenção de até R$ 5.000 do imposto de renda, porque tem que ter condições fiscais adequadas, tem que ter a compensação adequada. Se não houver espaço na economia brasileira, a gente não vai levar isso a cabo. E também deixaram no ar assim que pode até ser que o Congresso Nacional amarre, feche mais a torneirinha para conter as despesas do governo, já que o governo não teve coragem. Você acredita? Se você acredita, parabéns para você, gosto de você porque você é uma pessoa de bom coração. Agora, presta atenção no seguinte elemento: ano que vem, nem Rodrigo Pacheco, nem Arthur Lira estarão, né, liderando as casas do Congresso Nacional, porque esse é o último ano do mandato deles como presidentes. É claro que eles vão continuar lá como deputado e senador, mas não serão mais a pessoa que manda na pauta de votações da casa, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Além disso, faltam, como eu vim avisando, 3 semanas para o ano acabar no Legislativo brasileiro. Qual é a chance de você sair mudando o que o governo mandou, né? É aquilo que eu falei antes. Esse é a famosa estratégia, já falei isso lá no Esquina Sucupira, da sexta-feira, acho que retrasada, ou mais para trás ainda, que é a famosa estratégia safadão do Congresso Nacional, né? Que ficou consagrada na votação da reforma tributária, porque o nosso querido Arthur Lira tinha um compromisso no recesso de meio de ano e tinha que ir ao cruzeiro do Wesley Safadão com a esposa dele, Arthur Lira, claro. Para o cruzeiro do Wesley Safadão, e aí fez essa estratégia Safadão. Você deixa tudo para uma semana, ninguém tem tempo de ler coisa nenhuma e sai todo mundo aprovando, porque todo mundo quer entrar de férias, né? E aí depois que se virem nossos deputados e senadores com a Simone, né, que vai perguntar para eles, né, então é Natal e o que você fez? O que eu fiz? Eu não fiz nada do que eu tinha que fazer e o dólar está aí beirando os R$ 6 e os juros beirando aí os 15% no fim do ciclo de alta da Selic, de acordo com a precificação do mercado. A coisa degringolou na sexta-feira pela manhã, o dólar chegou a bater 6,1155, né, 6,12, depois voltou, fechou aí abaixo dos 6,598, mais ou menos, mas o fato é que o dólar agora achou uma nova residência, né, que parece ser aí próximo dos R$ 6. No fim do dia, além dessa fala do Pacheco e do Lira dizendo que não, nós teremos responsabilidade fiscal porque nós somos assim, e vocês lembrem-se disso. Se você fosse deputado, se você fosse senador ou senadora, deputado ou deputada, você gostaria de fazer o quê? Ajudar os seus eleitores dando mais dinheiro para eles ou não? Você gostaria de falar: olha aqui, meu querido eleitor, entenda esta situação,
agora nós vamos tirar um dinheirinho de você, porque você está ganhando muito, embora tenha muito pouco. Rapaz, se o executivo está com dificuldade, imagina como vai ser isso no legislativo. Mas o que eu ia falando é o seguinte: deu uma acalmada no mercado no fim do dia, na sexta-feira também, porque circulou aí que o Newton Davi, ou Newton David, lá do Bradesco, da tesouraria do Bradesco, deve ser o novo diretor de política monetária no lugar do Gabriel Galípolo, que sai, né, da diretoria de política monetária e assume o cargo de presidente do Banco Central do Brasil a partir de janeiro. Esse é um nome bem visto pelo mercado, é um nome de mercado, e talvez acalme um pouquinho aí o pessoal que está mais preocupado com essa história de superávit primário e tudo mais. Pois bem, isso ajudou, o dólar fechou um pouquinho, os juros longos fecharam um pouquinho mais, o juro curto continua forte, continua em alta, as apostas estão crescendo. Lembrando que semana que vem o Comitê de Política Monetária se reúne para definir a nova Selic, que está hoje em 11,25, e as apostas de 1 ponto percentual de alta têm ganhado bastante espaço. Tá? Continua sendo a aposta majoritária de 0,75 ponto percentual, mas já tem gente falando em 1 ponto percentual e cada vez mais gente falando em 1 ponto percentual de alta, que levaria a Selic então para 12,25, a Selic de saída do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Pois bem, e aí o pessoal pegou aqueles. Foram dois textos, né? A SECOM, o governo está tão atabalhoado, tão atordoado, tão despreparado, que a SECOM do governo soltou uma mensagem aí no Twitter, nas redes sociais, dizendo: olha, o presidente Lula, cumprindo a promessa de campanha, encaminhou para o Congresso Nacional a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Mentira, essa proposta não foi encaminhada ainda, depois a mensagem foi apagada das redes sociais, mas a proposta não foi encaminhada ainda porque, na verdade, a equipe econômica meio que sentou em cima dela para ver se consegue acalmar um pouco o mercado, né? Então, isso mostra o, o tamanho do despreparo do governo para essa situação. E aí eu quero deixar uma coisa bastante clara aqui, que é o seguinte: não é que o governo esteja tentando fazer cortes de gastos e não está conseguindo achar onde seria melhor para não prejudicar os mais necessitados. Não é isso. O governo não quer cortar gastos, mas ele quer que o mercado acredite que ele está tentando. E isso não está mais funcionando. No primeiro ano, 2023, houve uma boa vontade. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu falava disso já no ano passado, mas agora isso praticamente acabou. E aí o pessoal foi olhar os projetos que foram encaminhados e ali na meiuca tem um negócio que desvincula os superávites financeiros de alguns fundos específicos. Quem leu Esquina Sucupira de sexta-feira, aliás, quem ainda não recebe por e-mail, esquinasucupira.substack.com, só colocar seu e-mail lá, que você passa a receber tanto esse podcast, tanto esse áudio, quanto a nossa newsletter semanal, Esquina Sucupira, no seu e-mail. Se não conseguir, né, escrever direito aí esse endereço, vai lá no Google, Esquina Sucupira, nós somos o primeiro resultado ainda. E lá na meiuca, então, desses projetos tem uma desvinculação desses fundos. São 9 fundos: da Marinha Mercante, Fundo Aeronáutico, o de Aviação Civil, Naval, do Exército, de Direitos Difusos, né, Defesa de Direitos Difusos, Segurança e Educação no Trânsito e Antidrogas. Liberarei aí uns 40 bi para o governo gastar. E aí, se você leu o nosso Esquina Sucupira, você vai ver que eu falava lá sobre os riscos de inflação, porque qual é o problema do risco? Eu já tinha falado isso há algum tempo atrás. O resultado primário, ele é para inglês ver agora. Muita coisa não está mais passando por essa conta, porque o governo está utilizando esses fundos
Quem alertou isso, inclusive, foi o Rogério Xavier, para mim, né, pelo menos a primeira vez que eu ouvi isso. Rogério Xavier, lá da SPX, uma gestora de investimentos. E aí a gente, pelo menos, passou a prestar atenção nisso. E aí isso libera mais 40 bilhões que estão no projeto, no texto, diz que é para uso livre. Então pode fazer o que quiser com esse dinheiro, que é o dinheiro de fundos específicos que você não gasta. Por exemplo, você tem um fundo lá do Exército. O Exército não conseguiu gastar aquilo, o que sobrou ficaria como superávit para o Tesouro, mas fica parado lá, ninguém usa aquele dinheiro. Então, o que o governo está falando, não, então a gente vai pegar esse dinheiro e a gente vai gastar. Basicamente é isso. E isso não entra no resultado primário. Então, você não vê esses gastos acontecendo, só na dívida. O governo está dizendo que vai usar esse dinheiro para pagar a dívida, mas não é o que está escrito no projeto. Por isso, o pessoal um pouquinho mais preocupado sobre isso. E mais que isso, é o fato de que você pode usar isso para fazer o parafiscal, né? Coloca esse dinheiro na mão do BNDES, o BNDES oferta esse dinheiro a crédito subsidiado, mais dinheiro na economia, mais inflação que a gente vai ter caso a economia não consiga aumentar a capacidade produtiva na mesma velocidade, que é o que a gente está vendo hoje. E por isso eu falava disso lá no Esquina Sucupira. Quem quiser um pouco a parte mais técnica, é aquele negócio de M1, né, que é dinheiro, M2, que é dinheiro de depósitos à vista, a quantidade de dinheiro circulando na economia brasileira está muito grande. E como diria Milton Friedman, a inflação é sempre um fenômeno monetário. Você tem muito dinheiro circulando, pouca capacidade produtiva, e aí o produtor aumenta o preço porque as pessoas estão com mais dinheiro para gastar, então elas ficam mais dispostas a gastar mais, pagar mais caro. Isso aí acaba refletindo na inflação. Então é mais ou menos o cenário que a gente tem. Essa semana vai ser uma semana de muita conversa sobre esse pacote do governo e vamos ver o que os nossos queridos Rodrigo Pacheco e Arthur Lira estão preparando para salvar o Brasil. Bons negócios a todos nessa segunda-feira. Eu volto amanhã se tudo der certo e avante, Sucupira. Acorda, Sucupira!